Sou tu que estava a ouvir? Sim, estou a ouvir perfeitamente. Agora, não é convidado de falar. Eu vou abrir. Muito bem. Já lhe passarei a palavra. Imagino. Muito boa tarde. Encontramo-nos nesta que é já a 18ª sessão do curso de arrendamento urbano. Contamos hoje com a honrosa presença do Sr. Dr. José Diogo Falcão. Sr. Doutor, muito obrigada pela disponibilidade, pela cordialidade, pela honrosa presença e pelo tema tão pertinente que nos traz aqui hoje, como é o das questões societárias e arrendamento. Passando a apresentar uma breve nota curricular do Sr. Dr. José Diogo Falcão, dizer-lhes que é advogado na Lopes Cardoso e Associados desde 2001, professor no ISCAP desde 1990, onde é professor especialista na área do direito. Tem diversos artigos publicados na revista da Ordem dos Advogados, a maior parte na área do arrendamento, e tem vindo a participar com regularidade em conferências e sessões de estudo, exclusivamente na área do arrendamento. Senhor Doutor, tem a palavra. Doutora, queria, em primeiro lugar, apresentar os meus cumprimentos e agradecer o honroso convite que a Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, na pessoa da doutora Ana Santos, me formulou e manifestar que é uma honra e um gosto enorme participar com a Delegação de Braga, aquela que, do meu ponto de vista, mais tem investido na formação que eu conheço. E é sempre um gosto estar com os colegas e trocar, enfim, também algumas ideias e ouvir algumas questões novas que possam surgir, pois já numa fase mais adiantada, já em fase de debate. Entrando no tema de hoje, que se prende com o arrendamento e é esse o tema e as questões societárias, nota introdutória, importa dizer o seguinte: eh, ao longo dos anos, nas últimas décadas, temos vindo a assistir a uma alteração da titularidade da empresa, que no início do século XX, meados do século XX, era titulada por um empresário em nome individual, era o habitual, e ao longo dos tempos essa célula económica foi-se transmutando para a empresa não individual, mas para a empresa coletiva, detida por uma sociedade comercial. E isso implicou que, cada vez mais, o direito do arrendamento fosse encontrando algumas conexões com temas societários, designadamente o arrendamento comercial, como é evidente, e é desse que aqui estamos a falar. Eh, Cada vez mais as vicissitudes societárias que ocorrem na vida de uma sociedade arrendatária implicam ou têm implicações por vezes, com a relação arrendatícia. E por isso falar hoje de arrendamento comercial implica necessariamente atender a um sem número de questões de natureza societária que acompanham a vida de uma sociedade no seu giro comercial. Uh, as principais questões, e são enfim, vamos nos focar naquelas que têm maior tratamento na jurisprudência e na doutrina, giram em torno da transmissão de participações sociais, por exemplo, uh, da extinção da sociedade redatária, da venda da empresa tem sido uma sociedade arrendatária em sede de insolvência, constituição de uma sociedade por parte de um arrendatário singular,
para não falar das figuras de reorganização societárias, como a fusão, a cisão e a transformação de sociedades, quando são titulares de empresas instaladas em imóvel arrendado, naturalmente. Entrando na primeira temática, eu iria começar por abordar a matéria em torno da transmissão de participações sociais da sociedade arrendatária. Bom, nos dias de hoje, cada vez mais a transmissão da empresa é realizada através da transmissão de participações sociais, porquanto as empresas cada vez mais pertencem a sociedades e não, como eu disse há pouco, a empresários em nome individual. Esta figura da transmissão de participações sociais distancia-se, a que se dá o nome de transmissão indireta da empresa, por contraposição à transmissão direta, essa ainda assegurada pela figura do trespasse. A transmissão das participações sociais tem por objeto frações do capital social. Ao contrário do trespasse, que tem por objeto a empresa em si mesmo. É claro que a figura da transmissão da empresa através da alienação de participações sociais implica algumas aproximações que a doutrina tem vindo a fazer com a figura do trespasse. Desde logo, se pensarmos numa transmissão de participações sociais a 100%, ou próximo disso, poderá haver aqui alguma semelhança com a figura do trespasse, pelo menos do ponto de vista económico. Evidentemente que, do ponto de vista jurídico, estamos perante figuras distintas. A transmissão de participações sociais implica que o adquirente ou os adquirentes fiquem numa posição económica de controlo da empresa instalada em local arrendado. Enquanto que a transmissão direta implica a transmissão da empresa tal qual ela se encontra. É evidente que, como é do conhecimento de todos, não existe em Portugal um regime específico para o trespasse. Não há uma disciplina global em torno do trespasse como existe noutros ordenamentos jurídicos. E, por isso, a transmissão da empresa direta, através do trespasse, implica, desde logo, três efeitos. Por um lado, é uma transmissão onerosa ou gratuita, mas sempre em vida, inter vivos. Por outro lado, decorre para o trespassante uma obrigação implícita de não concorrência. E, finalmente, aplica-se também ao trespasse disciplina em torno da responsabilidade pela venda de defeitos ou de vícios da coisa transmitida. Bom, estas consequências que decorrem, ou estes efeitos jurídicos que decorrem do trespasse, em certa medida, poderão ser aplicadas à transmissão da empresa quando estamos perante uma transmissão da totalidade do capital social ou de uma parte muito substancial desse capital social. A verdade, no entanto, é que existem diferenças. Como não existe uma disciplina global para o trespasse, a transmissão da empresa por via do trespasse obriga a desdobrar, por vezes, os vários elementos que compõem o estabelecimento comercial ou a empresa, aplicando o respectivo regime jurídico. Assim, se estivermos em face de um imóvel, terá que ser observada a forma solene, ou se estivermos em face de um imóvel arrendado, haverá que comunicar ao senhorio para efeitos do direito de preferência e, no final, para dar conhecimento da respectiva cessão da posição da arrendatária. No que respeita aos bens móveis, falando de espaço, teremos que ter em conta que, se estiverem sujeitos a registro, é necessário promover o registro. Todos os demais, por exemplo, automóveis, todos os demais
terão que ser feita a entrega em mão, se costuma dizer. No que tange aos direitos de propriedade industrial, é necessário proceder ao arrendamento. No que respeita aos créditos, a transmissão de créditos e de débitos e de dívidas, terá que ser respeitado quer o regime jurídico da cessão de crédito, o artigo 577 e seguintes, e as normas que disciplinam a assunção de dívidas, artigos 595 e seguintes do Código Civil. Naturalmente que tudo isso não acontece na transmissão de participações sociais. No que tange à transmissão de participações sociais, não há necessidade nenhuma de respeitar as regras relativas ou atinentes à transmissão de cada um dos elementos que compõem o estabelecimento comercial, porque a titularidade se mantém na empresa. E, portanto, não há, do ponto de vista juros-civilístico, uma alteração da titularidade da empresa. Ainda assim, alguma doutrina tem vindo a equiparar para diversos efeitos a transmissão da totalidade ou de uma parte muito substancial das participações sociais ao espaço. Designadamente o professor Coutinho de Abreu tem defendido, por mais do que uma vez, em diversas obras, que a transmissão da totalidade das participações sociais, seja em globo, seja em larga maioria, deve ser equiparado ao espaço. E essa equiparação é feita através da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. E daqui decorrem as seguintes consequências. Havendo essa equiparação, então, o senhorio do imóvel, onde está instalada a empresa, passará a ser titular de um direito de preferência. Os sócios cedentes das participações sociais estariam vinculados a não concorrer com a sociedade comercial titular da empresa. E, por fim, a venda da totalidade ou da maioria das participações sociais deveria aplicar-se também o regime legal relativo à responsabilidade por vícios do bem transmitido. Do meu ponto de vista, e acompanhando alguma doutrina, parece-me que, de facto, há aqui possibilidade, até por analogia, aplicar à cessão da totalidade das participações sociais, é possível aplicar o dever implícito, a obrigação implícita de não concorrência por parte dos sócios cedentes. Essa também é a posição do professor Gravato Moraes, e também no que concerne ao regime dos vícios, ou da responsabilidade pelos vícios do bem transmitido, também será de aplicar no que concerne à transmissão indireta, isto é, da totalidade das participações sociais. Já quanto ao direito de preferência por parte do senhorio, aqui já tenho outra opinião, e aliás, creio que é uma parte da doutrina e já veremos adiante. Mas, de facto, esta aproximação é compreensível na medida em que há, do ponto de vista funcional e económico, há alguma semelhança entre a transmissão direta e indireta. Coloca-se, entrando agora um pouco mais no âmbito do arrendamento, a seguinte questão. Evidentemente que em sede de espaço, já que estamos nesta fase de equiparação em sede de espaço, o trespassário ou o trespassante, mas um deles está obrigado a comunicar ao senhorio, no prazo de 15 dias após a realização do trespasse, a cedência da posição de arrendatário. Essa comunicação está prevista, como todos sabem, no artigo 1038, a linha G do Código Civil. E coloca-se a questão se esta obrigação de comunicação também deve existir, ou também se deve verificar, quando estamos em face de uma cessão da totalidade do capital social, uma transmissão da totalidade do capital social. É uma questão que tem sido discutida ao longo dos anos. A verdade é que a própria jurisprudência nem sempre se encontrou nesta matéria. Agora parece-me que está mais estabilizada, mas eu
recordo-me de um acórdão no tempo do Raul, mas que tenho aqui anotado, que é o acórdão da Relação de Lisboa de 27 de junho de 2006, portanto já tem alguma, alguns anos este acórdão, que considerou que a falta de cumprimento por parte do cessionário, neste caso, a falta de comunicação ao senhorio da transmissão da totalidade das participações sociais da sociedade arrendatária, permitia ao senhorio resolver o contrato de arrendamento. Por violação do, então, artigo 64, creio que número 1, a linha EF, por aí do RAU. Esse acordo, no entanto, que acolheu, na altura, enfim, o agrado de alguma doutrina, designadamente o professor Coutinho de Abreu, foi o mesmo acórdão, foi revogado posteriormente pelo Supremo Tribunal de Justiça, que no seu acórdão de 26 de junho de 2007 e formou uma corrente jurisprudencial que hoje creio que é, enfim, aceite por quase toda a jurisprudência, pelo menos por toda a que eu conheço, que considerou que não é possível equiparar a transmissão de participações sociais ao despasse para efeitos de revolução do contrato de arrendamento. São negócios que têm objetos distintos. Um tem objeto a empresa, o despasse, outro tem por objeto a transmissão de frações de capital social e, nesse sentido, não faz, do ponto de vista deste acordo do Supremo Tribunal de Justiça, sentido equiparar ambas as figuras para conferir ao senhorio o poder de resolver o contrato de arrendamento com fundamento na não comunicação da transmissão da totalidade das participações sociais. Neste caso, era uma transmissão de 100%. Quanto ao direito de preferência, do qual o senhorio é titular, quando falamos de trespasse, como todos sabemos, que obriga a que o trespassante, antes de realizar o negócio, comunique ao senhorio, para que este, querendo exercer esse direito de preferência, importa apreciar se esse direito de preferência também se verifica a quando da transmissão das participações sociais, ou da totalidade, ou da grande maioria das participações sociais. A verdade é que eu diria que não. Ao contrário do trespasse, não ocorre aqui qualquer modificação subjetiva da posição da arrendatária. Continua a ser a sociedade. A verdade é que o professor Coutinho de Abreu já defendeu e continua a defender a atribuição ao senhorio deste direito de preferência na aquisição da empresa através da transmissão da totalidade das participações sociais. Seria muito complicado aceitar esta tese na prática, como sustentou e vem defendendo a professora Maria Olinda Garcia. Se estivermos em face de uma transmissão da totalidade, poderá, em tese, do ponto de vista económico e até funcional, existir alguma equiparação entre as duas figuras. A questão é que, abaixo desta linha valorativa, torna-se extremamente difícil, para não dizer impossível, apurar em que momento é que o senhorio passaria a ser titular do direito de preferência. E coloca a professora Maria Olinda Garcia, hoje conselheira, alguns exemplos. Imaginemos que a transmissão das participações sociais é feita com intervalo, porventura de anos. Qual o momento relevante para se considerar que o senhorio passaria a ter direito de preferência? Por outro lado, este direito de preferência supõe uma transmissão a título oneroso. E, como diz bem a professora Maria Olinda Garcia, e se as ações, ou as cotas, ou as partes sociais forem transmitidas a título gratuito, ou uma parte a título gratuito, em que momento, ou como é que o senhorio passava a ter aqui um direito de preferência quando está pensado todo ele para um negócio oneroso? Por outro lado, como é que se avaliam essas participações sociais? Apesar de existirem vários critérios, são muitos e variados e nem sempre fáceis e até alguns até mistos,
sendo que o valor económico da empresa e das participações sociais nem sempre coincidem. Bem sei que o valor económico das participações sociais depende ou está associado ao valor económico da empresa. Mas a verdade é que nem sempre coincidem, não costumam coincidir, e em função da panóplia de critérios que existem para atribuir valor às participações sociais, seria extremamente aleatório e difícil aceitar essa equiparação para efeitos de exercício de direito de preferência por parte do senhorio. E por isso, eh, também o professor Gravato Moraes alinha no mesmo raciocínio, e a maior parte da jurisprudência considera também que não há lugar ao direito de preferência por parte do senhorio, ao contrário da posição sustentada pelo professor Coutinho de Abreu, mesmo no caso de transmissão da totalidade das participações sociais. É claro que visam investir o adquirente numa posição de controle económico sobre a empresa, é evidente, mas a verdade é que titular do direito ao arrendamento, titular dos bens da empresa, continua a ser a sociedade e não os sócios. E, portanto, estes apenas têm um poder de controle de gestão, um controle económico, mas não um controle ou um poder de disposição sobre os bens e sobre os direitos que compõem a empresa ou o estabelecimento comercial, vamos chamar de empresa, continuam nas mãos da sociedade. E, por isso, em face destas dificuldades, entendo, como a maior parte da doutrina, e da jurisprudência, que não, que de facto não existe aqui um direito de preferência por parte do senhorio. E por isso, não obstante a semelhança económica e funcional, por vezes pode assumir, e daí a equiparação entre as duas figuras, aceitando que algumas regras do trespasse se possam aplicar à transmissão da totalidade ou da grande maioria das participações sociais, designadamente a obrigação de não concorrência, eh, não parece que se possam aplicar as regras específicas do arrendamento, designadamente o direito de preferência, eh, por parte do senhorio, e tampouco parece que seja viável ou faça sentido, não obstante já existir jurisprudência desse sentido, mas muito diminuta, eh, que o cessionário ou os cessionários tivessem que comunicar ao senhorio a cedência das participações sociais, tal qual sucede no espaço e como vem previsto no artigo 1038, a linha, e, portanto, eh, quanto à transmissão de participações sociais, eh, não iria avançar muito mais, porque são vários os temas que temos que abordar, mas fica aqui esta nota que há de facto aqui alguma equiparação, é possível aplicar regras do trespasse à transmissão da totalidade, quase totalidade das participações sociais, mas ficamos por aí e não entrar, não é possível entrar, do meu ponto de vista, na aplicação de regras específicas que estão pensadas para a transmissão da empresa enquanto transmissão direta e não indireta da empresa, portanto, do estabelecimento comercial. Um outro tema que tem sido rico na nossa doutrina é a abordagem que a extinção da sociedade arrendatária pode implicar. É que a dissolução de uma sociedade traduz, evidentemente, numa modificação da situação jurídica da sociedade, na medida em que a sociedade não se extingue, apesar de estar dissolvida, não se extingue, mas caminha para a sua liquidação. E aí sim, com o encerramento da liquidação e o registro do encerramento da liquidação, a sociedade, aqui citando a sua personalidade jurídica, extingue-se o contrato de arrendamento por caducidade. Isso mesmo decorre do artigo 1051, a linha D, salvo erro, do Código Civil, que nos diz que uma das causas da caducidade do contrato de locação, aqui aplicando o arrendamento, é exatamente a extinção da sociedade arrendatária, neste caso locatária, mas aplicando o arrendamento arrendatário. No entanto, no período de liquidação da sociedade,
podem surgir situações que envolvem direito de arrendamento e que chamam a aplicação das normas do direito de arrendamento, concretamente do espaço. Na fase da liquidação, os liquidatários, desde que autorizados pelos sócios, podem transmitir a terceiro a empresa, o estabelecimento comercial. Transmitindo a empresa no seu conjunto, estamos então aqui perante a figura do despaço, ou seja, a liquidação de uma sociedade comercial pode dar origem a um despaço. Dando origem a um despaço, aplicam-se as regras do artigo 1112. E, portanto, naturalmente que não há necessidade, porque a lei assim o diz, não há necessidade de obter o consentimento do senhorio. Mas o senhorio goza aqui de um direito de preferência. E mais, concluído o despacho, o despassário ou a sociedade em liquidação deverá, no prazo de 15 dias, dar conta ao senhorio, comunicar ao senhorio a cedência da posição de arrendatário, exatamente para que o senhorio disso tenha conhecimento e possa controlar a operação. Por outro lado, como nós sabemos, na fase de liquidação, está previsto no artigo 156 do Código das Sociedades Comerciais, que a liquidação visa a partilha do ativo remanescente, a chamada cota de liquidação, do ativo remanescente ou do ativo restante, como é epígrafe do artigo 156, depois de liquidado o passivo. Há uma preferência notória do usador em que esta partilha seja feita em dinheiro. Mas, se os sócios assim deliberarem, pode a partilha ser feita em espécie. Sendo a partilha feita em espécie, então nada impede, e acontece, que por vezes o estabelecimento comercial, a empresa em si, seja transmitida a um ou mais sócios. Então aqui, mais uma vez, esta sede já na própria operação de liquidação do ativo restante, mais uma vez entramos na figura do despaço. Ou seja, mais uma vez, as normas do direito ao arrendamento estão em estrita ligação com uma figura societária, neste caso, a liquidação da sociedade. A verdade é que há, inclusive, um acórdão da relação de Évora, muito interessante, também já tem alguns anos, de 4 de outubro de 2007, 4 de outubro de 2007, que nos vem dizer o seguinte, que caso em sede de cota de liquidação seja transmitida o estabelecimento comercial a um ou mais sócios, estamos em face de um despacho, simplesmente como não há aqui uma transmissão onerosa, mas sim uma sucessão, o senhorio aqui não terá direito de preferência. Não terá direito de preferência porque a preferência está prevista para o despacho em situação de compra e venda ou de ação em cumprimento. E não era o que se verificaria aqui. E, portanto, não havendo aqui direito de preferência, não haveria que transmitir ao senhorio para efeito de ele preferir esta transmissão em espécie da cota de liquidação que engloba uma empresa para um ou mais sócios. No entanto, não estão os sócios dispensados de comunicar no prazo de 15 dias ao senhorio a realização do despacho. Sendo que, se não comunicarem, as consequências poderão, porventura veremos mais adiante, poderão, no limite, conduzir à resolução do contrato de arrendamento verificados determinados pressupostos. Bom, uma outra questão, agora deixando a extinção da sociedade para trás, um outro tema que tem vindo a ser tratado e que importa estar, enfim, com alguma atenção, prende-se com a questão da insolvência da sociedade arrendatária. Sobretudo da venda da empresa, no âmbito da insolvência de uma sociedade arrendatária.
A venda da empresa pode ser efetuada em sede e é frequentemente feito em sede de liquidação da massa insolvente. Isso está previsto no artigo 162 do CIR, do Código de Insolvência e Recuperação de Empresa. E a verdade é que, em princípio, a empresa compreendida na massa insolvente, a própria lei prefere que seja transmitida em bloco. Portanto, todo o estabelecimento comercial, toda a empresa, e não em partes, a menos que seja deliberado noutro sentido. Note-se que a venda da empresa configura, à luz do artigo 161, um ato de especial relevância e, por isso, para que seja possível ao administrador judicial promover a empresa, tem que obter autorização prévia da Comissão de Credores. Não obtendo autorização da Comissão de Credores, bom, então, neste caso, porque ela não existe, terá de obter autorização da Assembleia de Credores. Isso mesmo decorre da leitura do artigo 161 do CIR. Uma vez mais, coloca-se esta questão. Não obstante estarmos numa venda de uma empresa no âmbito de um processo de liquidação, a verdade é que não há como fugir à figura do trespasse. E, uma vez mais, se coloca a questão se, efetuado esse trespasse, deve ou não ser feita a comunicação, estamos aqui no âmbito de um processo de insolvência, deve ser feita ou não a comunicação ao senhorio no prazo de 15 dias, da cedência do gozo local arrendado. Bom, a maior parte da doutrina tem entendido que sim. E aqui justifica-se-me fazer uma pequena reflexão sobre algo que os colegas estão cansados de saber, mas não é demais reforçar. Como os colegas sabem, a resolução do contrato de arrendamento por parte do senhorio está previsto no artigo 1083 e seguintes do Código Civil. Estamos em fase de normas imperativas que o artigo 1083 prevê a resolução desde que estejamos em face de um comportamento que torne, por parte do arrendatário, que torne inexigível a manutenção do contrato de arrendamento. E é este conceito indeterminado, esta cláusula geral da inexigibilidade, peço desculpa, da manutenção do contrato de arrendamento que nos obriga a refletir um bocadinho. Para que esta cláusula esteja preenchida, é necessário que estejamos perante um incumprimento qualificado, isto é, pela natureza, pelas consequências e até eventualmente pela reiteração, se fosse o caso, torna absolutamente inexigível para o senhorio a manutenção da relação de arrendamento. Isso significa que não basta, em princípio, invocar na sua materialidade o incumprimento de uma das causas previstas no artigo 1083. Terá o senhorio, querendo promover a resolução, terá o senhorio que alegar todo um conjunto de factos que, juntamente com a situação de incumprimento, possam motivar a inexigibilidade da manutenção do contrato de arrendamento. Ainda assim, alguma doutrina tem considerado que basta a situação material de não comunicação por parte do arrendatário ou do transmitente para que dê origem a um direito potestativo resolutivo por parte do senhorio. O professor David Magalhães entende que basta a falta de comunicação. Basta a falta de comunicação, o ato em si mesmo, por si só, é suficiente para permitir ao senhorio resolver o contrato de arrendamento. O professor Menezes Leitão parece que se inclina também para essa orientação. Ele tem sustentado que é suficiente a falta de comunicação para que o senhorio possa resolver o contrato de arrendamento. Na jurisprudência, pegando na questão da comunicação apenas, encontramos dois acórdãos que são, enfim, como é habitual nestas questões controversas, que são, de facto, diametralmente opostos. O Acórdão da Relação do Porto, de 10 de outubro de 2013, 10 de outubro de 2013, portanto já o NRAL estava em vigor há muito tempo, desde 2006,
considerou ser causa de resolução a não comunicação ao senhorio em caso de trespasso ou locação de estabelecimento. A simples não comunicação seria fundamento de resolução. O Acordo da Relação de Lisboa, de 28 de fevereiro de 2012, diz-nos o contrário. Considera que a não comunicação por si só não é suficiente, é necessário preencher a cláusula geral, mostrando ser exigível a manutenção da relação de arrendamento para com o senhorio. Curiosamente, a professora Maria Linda Garcia tem também este entendimento. O professor Fernando Gravato Moraes tem uma orientação curiosa, considera que a falta de comunicação é uma posição intermédia, mas não deixa de ser interessante. Considera que a falta de comunicação constitui uma presunção ilidível que tornará inexigível ao senhorio a manutenção do arrendamento, cabendo ao arrendatário, há aqui uma inversão do ónus da prova, cabendo ao arrendatário demonstrar o contrário. E, portanto, admite como possível a mera alegação por parte do senhorio do incumprimento desta obrigação, de falta de comunicação, se ele depois caberia ao arrendatário demonstrar que, não obstante a falta de comunicação, não se tornou inexigível ao senhorio a manutenção do contrato de arrendamento. É claro que tudo isto pressupõe, colegas estão cansados de saber, que, à luz do artigo 1049, o senhorio não venha a aceitar o trespassarem como tal. Porque se vier a aceitar como tal, reconhecendo tácito ou expressamente, não fará sentido, como é evidente, perde aí a possibilidade de resolver o contrato de arrendamento. Um outro tema, e este que tem sido, é difícil, embora haja uma corrente jurisprudencial maioritária, é possível encontrar orientações em diversos sentidos. Prende-se com o tema em torno da constituição de sociedades por parte de arrendatários singulares. Isto é, vamos admitir que temos um arrendatário todo singular e que, por algum motivo, designadamente de separação de patrimónios, por algum motivo decide constituir, fiscal, contabilístico, o que for, decide constituir uma sociedade em nome unipessoal, para a qual transmite a empresa, continuando a exercer a mesma atividade no mesmo local arrendado, mas agora sob a veste de uma sociedade. A mesma questão se pode colocar com vários arrendatários. Se 2 ou 3 co-arrendatários decidem constituir uma sociedade cujos sócios são exatamente os mesmos arrendatários, uma sociedade, por exemplo, por cotas, que continuará a exercer a mesma atividade que até então era exercido pelos arrendatários a título pessoal, no mesmo espaço arrendado. E a questão que se coloca é, desde logo esta, é ou não necessário consentimento do senhorio? Bom, aqui é preciso ter em conta o seguinte: a transmissão da posição de arrendatário individual, como uma mera cessão da posição contratual, não é permitida. Carece do consentimento do senhorio, evidentemente. Só se não será se a transmissão da posição de arrendatário for acompanhada de todos os elementos que compõem a empresa. Porque aqui entramos na figura do trespasso e o artigo 1112 dispensa a autorização do senhorio. Convém analisar, enfim, estas duas questões. Se porventura o arrendatário ou os co-arrendatários constituem a sociedade unipessoal ou por cotas, e a sua entrada para a sociedade é uma entrada em espécie, a entrada em espécie que é através da empresa. Bom, aqui estamos em face de uma entrada em espécie, uma transmissão do estabelecimento da empresa para uma nova sociedade, mas a transmissão da empresa enquadra-se na figura do trespasso. E o trespasso pode perfeitamente ser
também é uma entrada em espécie e, portanto, não seria necessário aqui a autorização do senhorio. Porventura, a hipótese mais frequente é a da constituição de uma sociedade cujas entradas são efetuadas em dinheiro e só após a sociedade estar constituída é que a empresa é transmitida para a sociedade. Se a empresa é transmitida para a sociedade a título oneroso ou gratuito, estamos de novo na figura do trespasse. E, como é evidente, pela mesma razão, não será necessário, à luz do artigo 1112 do Código Civil, a autorização do senhorio. No entanto, se, como eu há pouco disse, se a transmissão da posição de arrendatário for feita de tucur, desligada da empresa, aqui estamos perante uma transmissão não autorizada e que carece de autorização. E aqui sim, aqui estamos perante uma transmissão ilícita, não é ineficaz, é ilícita, e que, em princípio, confere ao senhorio o direito a resolver o contrato de arrendamento, desde que demonstre que esta transmissão torna inexigível para ele a manutenção do contrato de arrendamento. Esta posição, ou este entendimento, também tem sido sustentado pela professora Maria Olinda Garcia, com muita clareza, e parece-me que de uma forma muito bem fundamentada. E por isso concordo inteiramente com este entendimento. Quanto à obrigação de comunicar no prazo de 15 dias a transmissão da posição de arrendatário ao senhorio, aqui, enfim, eu tenho uma opinião que não é exatamente a mesma da professora Maria Olinda Garcia. A professora Maria Olinda Garcia faz uma interpretação restritiva do artigo 1038, a linha G, e considera que, neste caso, não é necessário interpelar, comunicar ao senhorio, no prazo de 15 dias, a transmissão da posição de arrendatário. E fundamenta de uma forma muito sólida, considera que, na verdade, do ponto de vista material, é a mesma pessoa, embora noutra veste, mas é a mesma pessoa ou as mesmas pessoas que continuam materialmente a ocupar o mesmo espaço para o mesmo fim e que, por isso, não advém qualquer inconveniente ou mal maior ao senhorio. E, nesse sentido, considera que não se justifica, não é necessário comunicar ao senhorio essa transmissão da posição de arrendatário, consequência do trespasse. O professor Gravato Moraes tem aqui um entendimento algo diferente, e eu aqui revejo neste entendimento. Considera que, por uma questão de sistematização, enfim, o elemento sistemático, faz muito apelo ao elemento sistemático e considera que, em todo caso, estamos perante um trespasse, que o senhorio tem interesse em saber quem é o seu arrendatário. Antes era uma pessoa singular, agora é uma pessoa coletiva, até para saber a quem deve exigir o cumprimento do contrato de arrendamento. Por outro lado, também tem interesse em conhecer esse trespasse, para perceber se de facto houve um efetivo trespasse, uma transmissão da empresa, ou se estamos perante aqui uma mera cessão do direito ao arrendamento, desacompanhado dos demais elementos que integram a empresa, o que daria lugar à resolução. Portanto, este interesse do senhorio em conhecer o novo arrendatário e, simultaneamente, em proceder ao controle da transmissão da posição do arrendatário, porque a lei permite quando estamos perante o espaço. É um interesse digno de tutela jurídica e, por isso, considera que deve ser transmitido no prazo de 15 dias ao senhorio a posição, a realização do trespasse e a consequente transmissão da posição do arrendatário. Ou, como a lei diz, a cedência da posição do locatário. Bom, eu concordo com esta posição. Eu creio que os interesses do senhorio não são despiciendos. O querer, ter, o dever, o poder conhecer o novo arrendatário. Até também tiver que propor uma ação de despejo a quem é que deve dirigir, se nada lhe é comunicado, mas, sobretudo, o poder controlar, e é esta a razão
para mim é a razão fundamental e determinante, o poder controlar a operação, perceber se houve ou não um trespasse, porque se houver a transmissão é autorizada por lei, se não houver, não é, e, portanto, poderá desencadear outro tipo de consequências, designadamente a aplicação da sanção máxima, que é a resolução do contrato de arrendamento. Já quanto ao direito de preferência, por parte do senhorio, quando estamos perante um arrendatário que constitui uma sociedade unipessoal, ou dois ou três arrendatários que constituem uma sociedade por cotas, da qual são os únicos sócios, aqui acompanho a professora Maria Olinda Garcia, eh, pelas razões há pouco expostas. De facto, eh, eh, há uma única entidade que continua a ocupar e a gozar o espaço arrendado, mas de facto, materialmente, continuam a ser as mesmas pessoas. E conferir ao senhorio o exercício de um direito de preferência, porventura, pondo em causa todo um negócio, designadamente a viabilidade de uma empresa, seria forçoso neste caso. E por isso aqui admito, tal qual a professora Maria Linda Garcia o faz, a realizar uma interpretação restritiva no artigo 1112, número 4, e não conceder ou não atribuir este direito de preferência ao senhorio em sede de constituição da sociedade unipessoal ou sociedade por cotas, sendo que, convém relembrar, estamos sempre em fase de espaço. É evidente que se o espaço for realizado através de uma entrada em espécie, nunca se tocaria a questão do direito de preferência. A questão só se coloca no caso da sociedade estar constituída e, posteriormente, o sócio transmitir gratuita ou onerosamente a empresa, é só nessa questão que se coloca, para a sociedade. Quanto à jurisprudência, a jurisprudência tem sido algo, eh, enfim, divergente nesta matéria. O acordo da relação do Porto, este é antigo, de 6 de abril de 2006, 6 de abril de 2006, considera que a substituição do arrendatário singular por uma sociedade unipessoal por si constituída, sem autorização do senhorio, atribui-lhe o direito de declarar a resolução do contrato de arrendamento. O Acordo de Relação de Lisboa, de 6 de maio de 2008, 6 de maio de 2008, tem outro entendimento. Considera que a transmissão do direito ao arrendamento para uma sociedade unipessoal constituída pelo arrendatário singular não necessita de autorização do senhorio, é uma cedência legalmente permitida, e nesse sentido é exatamente o contrário ao Acordo da Relação do Porto. Mas há um Acordo da Relação do Porto já mais recente que tem uma posição curiosa, contrária a tudo aquilo que eu tenho lido. Considero, a situação é esta: estamos perante um arrendatário que constitui uma sociedade, mas desta feita com mais com mais três arrendatários, perdão, com mais três sócios, peço desculpa, um arrendatário único, constitui uma sociedade por cotas com três novos sócios, os quais não tinham qualquer ligação ao gozo do local arrendado. Uma questão é o arrendatário ser o único e constituir uma sociedade pessoal da qual ele é o sócio único. Ou, mutatis mutandis, dois arrendatários ou três constituírem uma sociedade por cotas da qual sejam os sócios únicos. Aqui compreendo este raciocínio da professora Maria Olinda Garcia, embora eu possa não concordar respeito à comunicação, mas sobretudo quanto ao direito de preferência, concordo inteiramente. Sendo a sociedade constituída por quem nada tem a ver com o espaço arrendado, já entendo que o senhorio poderia e deverá aqui ter direito de preferência. A própria professora Maria Olinda Garcia considera que se a sociedade é constituída com estranhos à relação arrendatícia, então aqui há um dever de comunicação. Aquele dever de comunicação que entendeu que não havia, desde que seja o único sócio, seja o arrendatário, no caso de uma sociedade pessoal, ou que os co-arrendatários coincidam com os arrendatários iniciais. Sendo terceiros, também entende a professora Maria Linda Garcia que é necessário dar comunicação ao senhorio, cumprindo o artigo 1038, a linha G. Mas este acordo da relação do Porto diz o contrário.
é o Acordo da Relação do Porto de 11 de outubro de 2017. E, de facto, não concordo todo com ele, mas é importante frisá-lo, que considerou que, sendo a sociedade constituída com 4 sócios, dos quais apenas um era arrendatário, eh, não é necessário autorização do senhorio, não é necessário comunicar, e aqui é que surge a divergência, não é necessário comunicar ao senhorio a realização do trespasse, e tampouco existe direito de preferência. Bom, aqui é um acórdão que de alguma forma está isolado, mas é recente, e é um entendimento completamente distinto daquilo que tem vindo a ser a posição da jurisprudência. A posição largamente maioritária da jurisprudência hoje é esta. Sempre que um arrendatário ou 2 ou mais arrendatários constituam uma sociedade para a qual transmitam a empresa, não carecem de consentimento do senhorio, e é uma transmissão legalmente autorizada. E, portanto, não é possível ao senhorio, ou não poderá o senhorio, tentar resolver o contrato de arrendamento com base nesta factualidade. Bom, esta é a jurisprudência maioritária. Nós temos vários temas. Doutora Ana Santos, como é que estamos de tempo? Posso encurtar. Sinta-se inteiramente à vontade para concluir o raciocínio. Estamos bem. Bom, eu vou focando aqui os aspectos essenciais, depois poderemos desenvolver muito cada um deles. E se publicasse um artigo, haveria muito para escrever sobre cada um destes temas. Isto é uma viagem curta, dada a escassez de tempo que temos, mas vamos focando os aspectos essenciais. Entrando agora na figura, eh, temos agora nestas chamadas metamorfoses societárias, a figura da fusão, depois da cisão será mais rápida, e da transformação da sociedade arrendatária. Como os colegas sabem, a fusão de uma sociedade, ou a fusão de sociedades, é um instrumento de concentração empresarial, na medida em que visa agrupar patrimónios de 2 ou mais sociedades numa única sociedade. E o artigo 97, salvo 97 número 4 do Código das Sociedades Comerciais, dá-nos a noção das duas modalidades de fusão. Os colegas sabem, a fusão pode ser por incorporação, quando uma sociedade transmite todo o seu património para uma outra sociedade que a absorve, chamada fusão-incorporação, ou absorção, e a chamada fusão, constituição ou concentração se verifica quando duas sociedades se extinguem para dar origem a uma nova sociedade, transmitindo para a nova sociedade o património de cada uma. Bom, o procedimento da fusão é um procedimento algo complexo, que está previsto no Código das Sociedades, começa com o projeto de fusão, a fiscalização, e termina, e é aqui que interessa frisar, termina com o registro da fusão. Os efeitos do registro da fusão estão enunciados no artigo 112, peço desculpa, que descreve a figura da fusão. Quais são os efeitos? São 3. Extingue-se a sociedade incorporada, ou no caso de fusão, constituição, as sociedades fundidas. Transmite-se todo o ativo e passivo para a sociedade incorporante ou para a nova sociedade, e dá-se a integração dos sócios das sociedades extintas na sociedade incorporante ou da nova sociedade. São estas 3 consequências. Pois bem, se extingue, é logo a primeira consequência, a sociedade objeto de fusão, seja por incorporação, seja na fusão, constituição, coloca-se a articulação desta norma com o artigo 1051 do Código Civil, que nos diz que o contrato de arrendamento extingue-se, cessa, caduca com a extinção da sociedade. Ora, como conjugar estas 2 normas? A verdade é que é preciso fazer aqui uma interpretação, enfim, hábil, mas toda a doutrina é unânime nesta questão. A fusão não visa a extinção da sociedade como um fim em si, não visa a sua liquidação. A fusão visa, não se destina a liquidar, visa renovar,
visa reorganizar, visa substituir. E, portanto, não sendo a extinção da sociedade um fim em si mesmo, mas sim a sua renovação, surgindo a sociedade incorporada ou a sociedade fundida de novo, com novas vestes, não se deve aplicar o artigo 1051 e, portanto, a sociedade, não obstante se extinguir, não deve afetar o contrato de arrendamento. E não afetando o contrato de arrendamento, não se aplica o artigo 1051, a linha D do Código Civil. Quanto à necessidade de autorização do senhorio para a operação de fusão, notem que com a fusão há uma transmissão da empresa, da sociedade extinta para a incorporante ou das sociedades extintas para a nova sociedade. Quanto à transmissão da empresa, com fundamentos distintos, a doutrina tem considerado que não é necessário obter autorização do senhorio. Fundamentos distintos porque há quem considere que estamos em fase de um trespasse, e, portanto, sendo um trespasse, não haveria lugar, obviamente, à necessidade de autorização do senhorio. É a posição do professor Henrique Mesquita, é a posição da professora Maria Linda Garcia, é a posição do professor Aragão Ceia. Outros sustentam o contrário, entendem que não há qualquer trespasse, mas a transmissão do ativo e do passivo ocorre ao plegis por aplicação do artigo 112 do Código das Sociedades Comerciais, que nos diz que, como consequência imediata e direta da fusão, é a transmissão do ativo e passivo da sociedade extinta para a nova sociedade, para a incorporante ou para a nova sociedade. E que, portanto, não há aqui qualquer trespasse, há sim uma transmissão a título universal, global, unuato, decorre ao plegis e não de um ato voluntário que seria o trespasse. É essa a posição do professor Jorge, Fernando Pessoa Jorge, a posição do professor Fernando Gravata Moraes, do professor David Magalhães. Na jurisprudência encontramos também o acórdão da Relação de Lisboa de 1 de julho de 2003, mas existem outros acordos mais recentes até sobre esta temática. Quanto ao meu entendimento, vai no sentido da segunda posição. Eu creio que esta transmissão via da fusão é universal, é global, é de uma só, é no ato de uma só assentada, e, portanto, não há que aplicar aqui as regras do espaço que implicariam, eventualmente, como há pouco eu disse, uma transmissão individual de alguns dos elementos que compõem a empresa. E, portanto, parece-me que esta transmissão decorre diretamente do artigo 112 do Código das Sociedades Comerciais. Onde já não existe unanimidade é quanto ao dever de comunicar ao senhorio a transmissão do direito ao arrendamento decorrente da fusão. Aqui, de facto, há uma divergência quer na doutrina, quer na jurisprudência, com consequências evidentes. Se repararmos que, se for necessário, poderá haver lugar à redução, ou se não for necessário, não haverá lugar à redução. Entenda que não é necessário proceder à comunicação ao senhorio, no prazo de 15 dias, da transmissão da posição de arrendatário decorrente da fusão, o professor Jorge, o professor Ingrácia Antunes, a professora Maria Linda Garcia, o conselheiro Pinto Furtado, o Acordo da Relação de Lisboa, de Guimarães, peço desculpa, o Acordo da Relação de Guimarães, de 17 de junho de 2010. E porquê? Porque entendem que o artigo 1038 identifica as causas que geram a necessidade de comunicar a transmissão da posição da arrendatária, a cedência da posição da arrendatário ao senhorio. E nenhuma dessas causas está mencionada a fusão. E, portanto, fazendo uma interpretação técnico-jurídica do que é que se entende por cessão da posição contratual, entende que a fusão não é uma cessão da posição contratual e, portanto, não se enquadra na letra do artigo 1038. Mas outra parte da doutrina tem entendimento diverso e entende que o artigo 1038 tem um alcance genérico e quando fala de cedência da posição contratual abrange todos, dizem que a cedência da posição contratual é um negócio causal, pode ter múltiplas causas, entre as quais a fusão, e que, portanto, havendo uma operação, uma transmissão da posição de arrendatário decorrente de uma fusão, está o arrendatário é obrigado a comunicar ao senhorio, no prazo de 15 dias, a operação de fusão.
Quem defende esta posição é o professor Henrique Mesquita, é o professor também Fernando Gravato Moraes, eu não queria falhar com ninguém, é o doutor José Draga, é a doutora Albertina Pedroso, doutora Laurida Gemas também, eh, tem sustentado a necessidade de proceder à comunicação no prazo de 15 dias no âmbito de uma operação de fusão. Também a jurisprudência, designadamente o Acordo da Relação de Lisboa, de 28 de fevereiro de 2012, este é um acordo mais recente, 28 de fevereiro de 2012, entendeu que a comunicação é obrigatória. E, não sendo realizada a comunicação, permite ao senhorio desencadear a sanção máxima, que é a resolução do contrato de arrendamento, porquanto estamos em face de uma transmissão que, embora lícita entre as partes, porque a fusão é real, é efetiva, a não comunicação torna ineficaz para com o senhorio. E, nesse sentido, permitiria ao senhorio resolver o contrato de arrendamento. Depois temos aqueles que entendem que basta a não comunicação e a posição que entende que é necessário preencher esse conceito com factos que demonstrem que é inexigível ao senhorio a manutenção da relação arrendatícia. Finalmente, quanto à cisão, a cisão, como os colegas sabem, é um instrumento de desconcentração jurídico, de desconcentração social, na medida em que visa a divisão de uma sociedade em duas ou mais, comporta diversas modalidades. A decisão pode ser simples, pode ser uma decisão parcial, total, se houver dissolução da sociedade e daqui decorrerem nascerem duas novas, constituírem-se duas novas sociedades. Existem diversas tipologias de modalidades de decisão que não é possível agora abordarmos todas, mas o artigo 120 do Código de Sociedades Comerciais manda aplicar a uma norma de reenvio e manda aplicar à cisão o disposto quanto à fusão. E, portanto, aplicam-se as mesmas regras da fusão, ou seja, após o registro da cisão, há uma transmissão universal para a nova sociedade, da sociedade cindida para a sociedade beneficiária, como decorre ao legis, por via do artigo 112, não carece do consentimento do senhorio, sendo que, acompanhando até por uma questão de paridade de raciocínio, sendo que se não for feita a comunicação no prazo de 15 dias, haverá lugar, de acordo com a orientação que eu entendo que é maioritária, pelo menos na jurisprudência, haverá lugar à possibilidade do senhorio resolver o contrato de arrendamento, desde que verificados todos os pressupostos. Muito rapidamente, é evidente que, com a cisão da sociedade, extingue-se uma sociedade. Se a cisão for total, extingue-se a sociedade por puro. E poder-se levantar outra vez a questão de se extingue a sociedade, como conjugar com o artigo 1051 do Código Civil, vê a caducidade do contrato de arrendamento. Aplica-se o mesmo raciocínio da fusão e, portanto, não vale a pena agora repetir, o vosso tempo é escasso. Finalmente, quanto à transformação de uma sociedade arrendatária, a nossa lei prevê duas modalidades de transformação. A transformação formal, o artigo 130 do Código de Sociedades Comerciais. A transformação formal e a transformação extintiva. A transformação formal não tem qualquer implicação no arrendamento. A transformação formal significa que uma sociedade não se extingue, passa a viver com outra veste, mas não se extingue e não há qualquer transmissão de empresa. E essa é a modalidade principal de fusão, é a fusão formal. A fusão, perdão, eu queria dizer transformação. A transformação extintiva só ocorre quando os sócios assim deliberam, mas implica a extinção da sociedade. No entanto, o próprio artigo 130 do número 5 diz que a nova sociedade sucede dos direitos e das obrigações da sociedade extinta. Portanto, não carece de autorização do senhorio por uma transmissão ao plegis. Portanto, nisso se pensa na figura do trespasse. Questão diferente, prende-se com a comunicação ao senhorio. Claro que na transformação formal não há nada a comunicar porque não há transmissão de empresa. Portanto, não houve transmissão do direito ao arrendamento para outra empresa, ou para outra sociedade. Na transformação extintiva, de facto, há uma transmissão ao plegis da empresa
pertencia a uma sociedade que é integrada numa outra sociedade. E aqui sim, aqui admito que seja discutível, pelo menos, até que ponto, eu não tenho aqui a resposta, mas admito que seja, que faça sentido comunicar ao senhorio, no prazo de 15 dias, a operação de transformação. Porquê? Para que o senhorio conheça a nova sociedade, mas, sobretudo, para que possa controlar se de facto houve ou não uma transformação, situação em que não carece o seu consentimento, ou se houve aqui outro negócio que, sob a veste aparente de uma transformação, não era uma transformação. E, portanto, este interesse em controlar a operação parece-me que é digno de tutela jurídica. Nesse sentido, admito que possa haver aqui um direito de resolução se ela não for transmitida. Cautela, transmitiria sempre ao senhorio, no prazo de 15 dias, ou daria a conhecer a operação de transformação. Desde que saia a transformação extintiva, como eu acabei de dizer, a transformação formal não faz sentido, porque não há qualquer transmissão da empresa. Doutora Ana Santos, eu, entretanto, alongamos, não foi um bocadinho mais. Não tem problema. Tem problema, é uma delícia ouvi-lo, nem eu próprio me dei conta do passar do tempo. Não, é que entretanto passou mais de uma hora. E nós tínhamos falado em 45 minutos, e passou uma hora. Bom, são tantos os temas societários que estão, de alguma forma, em conexão com relações arrendatícias. Se a sociedade arrendatária for uma sociedade, se o arrendatário for uma sociedade, e hoje em dia, de facto, falarmos de arrendamento comercial implica termos em conta, como eu comecei na introdução, implica ter em conta alguns institutos societários que podem interferir na vida da relação arrendatícia e podem, porventura, desencadear a extinção do contrato de arrendamento. E, portanto, são matérias em relação às quais nós hoje temos que estar atentos, porque cada vez mais o arrendamento comercial está estritamente conexionado com questões de âmbito societário. Não iria avançar mais, atendendo a que vamos já com uma hora, começamos certinhos e, portanto, vamos já com uma hora e um quarto a passar. Pois ficarei agora aberto para a questão do debate, todas as questões que queiram colocar, pois Muito aqui bem. estamos nós para estacionar em voz alta e tentar chegar a um resultado. Sim. Creio que temos aqui alguma questão. O colega corrobora precisamente o que eu estou a referir. Parabéns pela brilhante exposição, diz aqui o colega Dr. Sérgio Martins. Da mesma forma, o colega Viviane Perfeito, mas questões, de facto, não são. São constatações. De facto, a sessão foi brilhante, foi muito clara, muito objetiva e isso traduz-se aqui também nesta ausência de questões. Sr. Dr. José Diogo Falcão, resta-me reiterar os meus agradecimentos em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, Doutora, eu que agradeço a presença no nosso o vosso curso convite. ano. Contamos eventualmente consigo numa próxima oportunidade, se essa for também da sua disponibilidade. Sim, com todo gosto. Obrigada. Relembrava os colegas que na próxima semana iremos ter uma maratona neste curso de 4 sessões. A próxima segunda-feira com o Sr. Professor Dr. Tiago Soares da Fonseca, terça-feira, dia 14, com a Sra. Conselheira Doutora Maria dos Prazeres Beleza, quarta-feira, dia 15, com a Sra. Doutora Márcia Passos e quinta-feira, dia 16, com o Sr. Dr. Edgar Martins Valente. Boa tarde e um bom resto de semana para todos. Muito obrigada. Estou bem. Obrigada.